este artigo depois que uma amiga minha deu seu único carro que tinha para uma igreja evangélica com a promessa do pastor que ela receberia de Deus um excelente marido. A promessa do pastor cumpriu, com o seguinte detalhe: o marido prometido pelo pastor que ela recebeu foi um cafajeste. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui é um espaço dedicado à fé, à reflexão e ao crescimento espiritual. Nosso propósito é compartilhar ensinamentos, mensagens de esperança e palavras que fortaleçam sua fé nas Escrituras e iluminem sua jornada bíblica. Independentemente da igreja que você faça parte, este canal é para você que busca conhecimento, sabedoria e uma conexão mais profunda com a Bíblia. Se essa mensagem tocar o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Que a paz do Eterno e as bênçãos estejam com você. Paz e graça. Troquei meu carro com Deus por um marido na igreja evangélica. A Bíblia é bem clara em mostrar como funciona a finalidade do evangelho puro e cristalino. Resolvi escrever este artigo depois que uma amiga minha deu seu único carro que tinha para uma igreja evangélica com a promessa do pastor que ela receberia de Deus um excelente marido. A promessa do pastor cumpriu, com o seguinte detalhe: o marido prometido pelo pastor que ela recebeu foi um perfeito cafajeste. Com certeza foi o pastor que providenciou esse cafajeste já combinado com ele e depois afirmou que foi Deus. Ela ficou sem o carro e sem o marido prometido pelo pastor, pois, com certo tempo ela teve que abandoná-lo por não ser um homem de verdade. Os pastores espertos sabem como manipular as pessoas que não conhecem as Escrituras, sabem também que o ser humano é ganancioso e eles exploram esta parte sem nenhum escrúpulo ou pudor. Mateus 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. 1 Timóteo 3, versículo 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Os pastores avarentos têm plena consciência disso, têm pleno conhecimento. O problema são as ovelhas que não procuraram conhecer as sagradas Escrituras. Marcos 12, versículo 24. E Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. 1 Coríntios 8, versículo 2. E, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Esses pastores sugam as ovelhas e se elas não cederem, são amaldiçoadas por eles. E o pior de tudo é que no Brasil estas igrejas ficam impunes, e quem denunciar são processados. Entregue teu carro para Jesus. Nesse caso o Jesus que é beneficiado é o próprio pastor, que está sentado no trono de Jesus querendo ser o próprio Jesus, e você doador receberá um carro de luxo 0 km. Quando a ovelha entrega seu carro para o pastor vai andar no carro dele e a ovelha fica andando a pé. Como Jesus está vindo para a terra pedir carro, é melhor ficarmos aqui na terra, porque no céu a crise está pior do que na terra. 3. Entregue tua casa para Jesus. Neste caso Jesus é o pastor que se sentou no trono de Jesus querendo ser Jesus. Neste caso o Jesus que é beneficiado é o próprio pastor, que está sentado no trono de Jesus querendo ser o próprio Jesus, e você receberá uma mansão. O pastor fica com a casa da ovelha besta e a ovelha besta vai morar de aluguel o resto da vida. Como Jesus está vindo para a terra pedir casa, é melhor ficarmos aqui na terra, porque no céu a crise está pior do que na terra. 4. Entregue sua fazenda para Jesus. Neste caso Jesus é o pastor que se sentou no trono de Jesus querendo ser Jesus. Neste caso o Jesus que é beneficiado é o próprio pastor, que está sentado no trono de Jesus querendo ser o próprio Jesus, e você receberá uma fazenda muito maior. O pastor fica com a tua fazenda e você sem nada, e se um dia quiser ir nessa fazenda o pastor não permite você visitar. Como Jesus está vindo para a terra pedir fazenda, é melhor ficarmos aqui na terra, porque no céu a crise está pior do que na terra. 5. Entregue 10, 20 ou 30% de sua renda para Jesus, ou todo o teu salário para Jesus. Neste caso Jesus é o pastor que se sentou no trono de Jesus querendo ser Jesus. Neste caso o Jesus que é beneficiado é o próprio pastor, que está sentado no trono de Jesus querendo ser o próprio Jesus,
e você receberá grandes bênçãos. O pastor fica com o teu salário, com tua dignidade, e você no dia que precisar do pastor, ele diz que você não foi abençoado é porque não tem fé, e o pastor nada fará para te socorrer. Como Jesus está vindo para a terra pedir dinheiro, é melhor ficarmos aqui na terra, porque no céu a crise está pior do que na terra. Aqui estão o cumprimento destas profecias que os não leitores da Bíblia e seguidores dos homens e dos pastores milagreiros não leem ou não prestam atenção. Caso o fizessem, não seriam enganadas. Vou mais além e digo que seus milagres são falsos. Caso fossem verdadeiros, esses milagreiros iam aos hospitais e clínicas para orar e os doentes sarariam. Pois é assim que a Bíblia ensina. Não tem escrito na Bíblia para levar os enfermos físicos e espirituais para onde está o pastor. O verdadeiro pastor vai onde está a ovelha. Está bem claro nas parábolas e ensinamentos bíblicos. Tiago 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. As seguintes profecias são bem claras sobre estes pastores gulosos, espertos e avarentos. Só adiantando que o teu coração é a verdadeira igreja, que esses pastores avarentos estão sentados no lugar do Altíssimo. Segundo Tessalonicenses 2, versículos 13 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa é a situação das igrejas evangélicas atuais que exploram as ovelhas. Ezequiel 34, versículos 2 a 5. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, igrejas, profetiza, e diz aos pastores: assim diz o eterno Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentam as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Jeremias 23, versículo 1. Esses pastores estão a serviço do diabo, espalhando a desilusão no meio dos cristãos. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Esses pastorecos estão devorando a carne das ovelhas e se cobrindo com suas lãs, adquirido de forma vergonhosa. Esses pastorecos são os cães que ficarão fora da presença de Deus na eternidade. Podem reclamar à vontade que estou contra o ministério pastoral, e estou mesmo, mas essa é a verdade incontestável. Mateus 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Deus vai cobrar caríssimo a conta desses pastorecos. Mateus 7, versículo 23. Deus responderá a estes cães, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estes cães exploradores de ovelhas não ficarão na presença do Eterno, serão rejeitados por serem adoradores das trevas e pagarão muito caro. Existem os cães gulosos, que são os maus pastores e os maus obreiros. Filipenses 3, versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Quando vocês dão dízimos, ofertas e seus bens a estas igrejas, vocês estão entregando coisas santas aos cães e aos porcos espirituais. Mateus 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Os cães, que são esses pastores, não vão entrar no céu, ficarão para serem queimados até virarem cinzas debaixo dos pés dos salvos. Os pastores feiticeiros que pedem objetos e fotos para serem abençoados. Os pastores que vendem água falsa do Rio Jordão, vinhos e azeite supostamente de Israel. Os idolatras que colocam cruz e portas santas nas igrejas, que são formas modernas de adoração do bezerro de ouro, tornando a adoração em idolatria. Jesus não reconhecerá esses pastores como seus seguidores. Apocalipse 22, versículo 15.
Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idolatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Malaquias 4, versículos 1 a 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Malaquias 4, versículos 1 e 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Mateus 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia mostra com toda clareza quem são os verdadeiros cães. Cães são os pastores, bispos e líderes de igrejas que exploram a boa-fé das pessoas. E estes cães são gulosos, nunca estão satisfeitos. Todos os seus cultos é com o objetivo de exploração financeira. Vocês podem verificar diariamente nas igrejas, TV e rádios que os pastores não ficam satisfeitos. Sempre querem mais e muito mais de vocês, você que se dane se as promessas nunca se concretizarem. Isaías 56, versículo 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Triste será o fim destes pastores inescrupulosos e exploradores. Apocalipse 22, versículo 15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idolatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Já que vocês sabem quem são os cães, a decisão é sua se vai continuar dando crédito, dízimos, ofertas e seus bens a estes exploradores que sempre se dão bem, que manipulam as pessoas para darem falsos testemunhos para angariar mais pessoas inexperientes na espiritualidade e desta forma conseguem depenar em suas vítimas. Tudo isso já está escrito como alerta nas Sagradas Escrituras. O problema é que as pessoas preferem crer nas mentiras e odiar a verdade e os mensageiros da verdade. Cristo veio para te libertar. Se você continua escravo de pastores, bispos, padres, papas e de religião, o problema é seu que não quer ser livre. João 8, versículos 35 e 36. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Gálatas 4, versículo 7. Portanto já não és escravo, mas filho. E, se és filho, então também herdeiro por Deus. Gálatas 4, versículo 16. Tornei-me, acaso, vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Gal 4, 16. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.